Estimados irmãos, romeiros, famílias, estimados paroquianos, estamos aqui reunidos para celebrar naturalmente aquilo que é o ritmo normal da liturgia. Estamos a celebrar hoje o terceiro domingo do tempo da Quaresma. E a Igreja, neste domingo do ciclo B, propõe-nos este episódio narrado por São João, onde Cristo vai ao templo e no templo ele fica indignado com o clima de comércio, o clima de hipocrisia dos judeus por relação à santidade do templo. Jesus agarra numas cordas, faz um chicote e põe aquilo tudo ali para fora e diz: não façais da casa de meu pai casa de comércio. Ora bem, podíamos resumir assim muito rapidamente, em traços largos, o Evangelho que escutamos. Jesus faz uma grande limpeza. Ao fim e ao cabo, resumindo, é o que Jesus vai fazer ao templo. Faz uma grande limpeza. E esta limpeza, no tempo da Quaresma, adquire um valor especial. A Quaresma serve para isso, para nós entrarmos no fundo de nós mesmos, para vermos aquelas coisas menos boas que porventura o nosso coração possa ter. Serve também para a gente destruir estes pequenos comércios que fazemos usando o nome de Deus, como Jesus fez lá no Templo de Jerusalém. Por comparação, a Romaria também serve para isto. Serve para nós pegarmos num chicote, e este chicote é a palavra de Deus, este chicote é a penitência, este chicote é a oração, este chicote é o jejum, este chicote é a esmola. E com isso vamos à procura de todas aquelas instrumentalizações que desfiguram o nome de Deus e a santidade do templo. Ora bem, o primeiro objetivo de Jesus é que Deus tenha o lugar central no templo. Ou seja, o papel central de Deus. Papel este que nós nunca devemos ofuscar com os nossos pequenos ou grandes negócios. Ou mesmo que dizer, Deus deve ter sempre o centro na nossa vida. Deve ser sempre o centro na nossa vida. Para que esta centralidade de Deus não seja ofuscada pelo nosso pecado e não seja, sobretudo, ofuscada pelo uso indevido que fazemos do nome de Deus e da santidade de Deus. Jesus, porque era um verdadeiro judeu, porque conhecia a Escritura, cita o Salmo 69. Devora-me o zelo pela tua casa. Ou seja, o amor pela tua casa devora. Para um judeu, o templo era não só um sinal de unidade política e religiosa do templo de Jesus, mas era o lugar da habitação de Deus. O lugar onde Deus habitava no meio do seu povo. E ao ver aquele lugar tão desfigurado, ao ver aquele lugar utilizado para coisas menos próprias, usando o nome de Deus, ele inflama-se. Ora, se calhar também nós íamos ter a mesma atitude se víssemos o lugar da morada de Deus instrumentalizado daquela forma. Podíamos dizer que se tratava de uma cólera ou de uma ira justa, se víssemos as nossas igrejas em tal estado. Mas, meus amigos e meus irmãos, o facto é que nós devemos sentir ira, sentir cólera por tudo aquilo que desfigura o lugar da habitação de Deus. E eu não falo sequer nos edifícios de pedra, mas falo no templo que é a Igreja. Jesus
Depois faz os seus discípulos compreender que Jesus não falava de um templo de pedra, mas diz o Evangelho, Jesus falava do templo do seu corpo. E o corpo de Cristo, o que é? É a Igreja, à qual todos nós, sem exceção, pertencemos. Assim sendo, meus amigos e meus irmãos, se desfiguramos o templo de Deus, desfiguramos a Igreja que somos nós. Por isso, Jesus insurge-se contra tudo aquilo que vai contra a beleza, contra a santidade do lugar onde Deus habita, que é a Igreja à qual todos nós pertencemos. E aqui vai um segundo aspecto, é que a partir deste Evangelho nós vemos que o novo templo é o corpo de Cristo. Os discípulos perceberam que ele não falava do templo, mas falava do templo do seu corpo, do templo que era ou que é o seu corpo. Portanto, duas lições importantes deste Evangelho. Em primeiro lugar, a centralidade de Deus e não tudo aquilo que possa conspurcar essa mesma santidade. E depois, o novo templo já não é um edifício de pedra, mas é um corpo. O novo templo é a Igreja. E a Igreja somos nós, todos e cada um de nós, que recebemos na pia do batismo a grande dignidade de sermos filhos de Deus. Por isso, estimados irmãos e irmãs, preocupemo-nos em que a santidade da Igreja, que é o mesmo que dizer, a nossa própria santidade, não seja suja, não seja estragada, não seja conspurcada, porque é no meio de nós, a Igreja que somos, que o Senhor habita. E Jesus diz isso de uma maneira bastante veemente, bastante forte. Devora-me o zelo pela tua casa, citando o Salmo 69. Devora-me o zelo, o amor pela tua casa. E a casa de Cristo hoje é a Igreja. Por isso, estimados irmãos e irmãs, nós só podemos fazer a experiência de Cristo exatamente no seu corpo, do qual Ele é cabeça, a Igreja. E a Igreja, repito, não é uma entidade abstrata. A Igreja não é uma democracia, ou uma democracia não é, mas não são os sacerdotes, não são os bispos, não é o Papa, não é os leigos. A Igreja somos todos os batizados. E é nesse corpo, ou é esse corpo, que é chamado hoje e sempre a trazer Deus para a cena central da hora presente da história. E este Deus hoje torna-se presente justamente neste Cristo, que é a cabeça do seu corpo, o novo templo onde Deus habita, que somos nós. Estimados irmãos e irmãs, esta é a mensagem profunda deste terceiro domingo do tempo da Quaresma. Levar a que todos os batizados reconheçam a sua grande dignidade. Falávamos disto nas várias meditações da nossa Romaria. Sermos habitação de Deus. Sermos o lugar onde a Trindade habita. Somos a Igreja da Trindade. Por isso vos dizia que somos povo de Deus por relação ao Pai. Somos corpo de Cristo por relação ao Filho. E somos templo do Espírito Santo, onde esta Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, habita. Meus amigos e meus irmãos, para os que estão de fora, 6 dias que foram passados na comunhão com os irmãos, na comunhão profunda com Deus e, sobretudo, neste ano, correspondente ao apelo do Santo Padre, como preparação para o grande jubileu de 2025, meditamos sobre
a oração. Este tema nunca assaz meditado, este tema nunca suficientemente vivido, meditado, que é a oração. Por isso, ao longo deste ano, várias serão naturalmente as iniciativas. Já começamos com uma formação bíblica sobre a oração nos Salmos. A Romaria teve como tema a oração. O santuário da nossa ilha também está a preparar-se para ter algumas iniciativas neste sentido, de tal maneira que o povo cristão, a Igreja, possa redescobrir a beleza da oração. Esta oração que me leva a escutar Deus, porque Ele nos fala. Esta oração que me leva a reconhecer o amor de Deus. Esta oração que me leva a purificar-me das minhas autossuficiências, dos meus egoísmos, dos meus egocentrismos, para que Deus possa ser tudo em mim. Esta oração que permite essa purificação. E purificados pela oração, ultrapassados os grandes sofrimentos que a vida nos pode trazer, possamos viver em comunhão com o Senhor. Amigos e irmãos caríssimos, grosso modo, assim, em resumo, foram estas as linhas principais daquilo que, ao longo destes 6 dias, nós meditamos. Oxalá que nós, enquanto povo de Deus, possamos redescobrir a beleza desta oração e o possamos fazer neste grande corpo que é a Igreja, ao qual todos nós pertencemos. A Igreja é esta que Jesus hoje faz realçar a sua grande dignidade como o lugar onde Deus habita. Radioel.pt. Informação diária da sua terra.